Primeiro eu vou falar sobre o nosso ambiente. O nosso servidor do Samba é o Debian 8 e a gente vai ter dois clientes. Um cliente Linux com o Ubuntu 15.04 e um cliente Windows com o Windows 7. Agora sobre a instalação. Se a gente entrar na wiki do Debian, na parte de instalação do Samba, ele vai nos dizer para nós instalar esses dois pacotes, o Samba e o Samba Client. Então a gente vai abrir um terminal como root e instalar esses pacotes. Na wiki dizia Samba Client, mas eu acho que está um pouco desatualizado porque agora esse pacote se chama SMB Client. Para não perder muito tempo, eu já deixei esses dois pacotes instalados. Se a gente voltar na wiki, ele vai dizer que o nosso arquivo de configuração fica em /etc, /samba, /smb.conf, que é o arquivo. Então vamos dar uma olhada nele. Na instalação vem essa configuração padrão, toda comentada. Cada parâmetro vem comentado. E o único compartilhamento que vem é o da impressora. Então o resto dos compartilhamentos das pastas a gente tem que criar. E é o que a gente vai fazer agora. A gente vai apagar todo esse conteúdo do arquivo e fazer uma configuração do zero. Então a gente apaga o conteúdo. Com o conteúdo todo apagado, agora a gente vai começar uma configuração do zero. Agora a gente vai configurar o arquivo do nosso servidor Samba. A gente vai acessar ele e configurar. A gente começa pelo escopo global, com o parâmetro server string, que é basicamente um comentário do nosso servidor. O workgroup, a gente vai definir o nome do grupo do nosso servidor, pode ser qualquer nome. O parâmetro security, a gente vai deixar como user. Esse parâmetro a gente pode ou deixar autenticado ou não. Então eu vou colocar o map to guest como badge password. Isso faz com que ele não solicite senha quando eu acessar uma pasta. A parte de redes, o host allow, a gente pode tanto definir um IP ou uma faixa, que é o que a gente vai fazer. A gente vai colocar a nossa rede e a máscara. O NetBIOS name, a gente vai conseguir acessar o nosso servidor a partir desse nome. A parte dos logs, o log file é o caminho onde esses logs vão ficar. O max log size é o tamanho desses logs em kbytes. E o syslog igual a 0. Agora a gente define a pasta que a gente vai querer compartilhar. Então eu vou criar uma pasta
aqui dentro de documentos, chamada servidor. Eu vou dar permissão total para ela. A gente não vai entrar muito nesse detalhe das permissões. Agora ela tem permissão total. Então a gente define o escopo servidor, o path, que é o caminho absoluto de onde está essa pasta. A gente pode dar um comentário para ela. A gente vai definir se ela vai ter permissões de escrita ou não. Yes. Se ela vai ser somente leitura. No. Se ela vai aceitar convidados acessando essa pasta. E se ela é pública. Yes. Então, com essa configuração básica, eu já consigo rodar o meu servidor Samba. Salvo, saio e reinicio o serviço. Reinicio o serviço do NetBIOS Name do Samba. Eu posso verificar o status para ver se não deu nenhum erro. A princípio não deu nenhum erro e já está rodando. Então eu já consigo testar nos meus clientes. Testar no Linux. Eu posso entrar de duas formas por aqui, pelo caminho, smb, // e o meu NetBIOS Name. Ele já vai trazer a nossa pasta compartilhada, nenhum arquivo dentro. No Windows é basicamente a mesma coisa. Eu posso pesquisar ela pela rede. Já trouxe o nosso server e a pasta. Não tem nada. Posso criar uma pasta aqui. E ela vai lá para o nosso servidor. Já está aqui. Bom, agora a gente vai dar uma implementada naquelas configurações que a gente fez até agora. A gente vai acessar essas configurações. Aqui nessa questão de permissões. Digamos que o meu cliente Windows, eu não quero mais que ele acesse os meus compartilhamentos. Eu consigo bloquear o acesso dele. Então, se a gente testar, por enquanto, com aquelas configurações, os nossos clientes estão acessando o nosso compartilhamento normalmente. Do Windows. E o do Linux. Os dois normal. Se eu quiser bloquear o do Windows, eu posso vir aqui, pegar o IP dele. Que é o 192.168.25.13. Então a gente vai lá nas nossas configurações e troca o allow por deny. E a gente coloca só o IP do nosso cliente Windows. Salva e reinicia o serviço.
Então agora se eu tentar acessar o compartilhamento, dou um atualizar aqui. Ele já não me traz mais o meu servidor. Se eu tentar acessar pelo nome, server, ele vai ficar naquela busca e vai dar o erro. Enquanto isso, a gente pode testar no nosso cliente Linux. Vai estar acessando normalmente. Enquanto isso, no Windows deu o erro. Eu não consigo acessar. Um outro ponto importante é a questão de salvar certos tipos de extensões de arquivos. Arquivos como .iso, que são arquivos muito pesados. Então eu consigo bloquear esses tipos de arquivos. Qualquer extensão eu consigo fazer com que o cliente não salve esse arquivo dentro da pasta. Então o parâmetro se chama veto files. Aí digamos no meu cliente que ainda tem a permissão. Eu não quero que ele salve arquivos do tipo MP3. Então, assim seria o bloqueio. Salvo e reinicio. Então, se eu ir lá no meu cliente, dou uma atualizada aqui e tentar criar um arquivo do tipo MP3, ele vai me dar o erro. Eu não consigo salvar esse tipo de arquivo. Se eu tentar salvar qualquer um outro .mp4 pode. Se eu trocar aqui o tipo de extensão reinicio o serviço e agora tentar o MP3 não atualizado, agora o MP3 ele deixa eu salvar. Uma questão mais importante ainda é a questão de exclusão dos arquivos. Quando a gente exclui um arquivo aqui, ele simplesmente deleta e não tem como recuperar. Ele não vai para a lixeira de nenhum dos sistemas, nem do cliente, nem do servidor. Tu não consegue recuperar os arquivos. Se eu ir lá no meu servidor da pasta, não é possível recuperar. Não vai estar na lixeira. Mas com o Samba, eu consigo criar uma espécie de lixeira. Ele recicla esses arquivos que são excluídos. Então a gente vai fazer a configuração para essa lixeira. O parâmetro vfs objects
que eu posso definir um tamanho limite, se for um arquivo aqui em kbytes. Se for um arquivo mais de 2 megas, ele não armazena. Aqui eu defino o local onde vai ficar salvo esses arquivos, numa pasta oculta. Então aqui eu defini essa reciclagem dentro do escopo do servidor. Então é nessa pasta que vai ser criado esse repositório onde vai ficar armazenado os arquivos que forem excluídos. A gente salva, reinicia o serviço. A gente pode verificar se não tem nada de errado. Não. Então a gente pode testar. Dá uma atualizada. Aqui eu vou criar um arquivo teste. Se eu excluir esse arquivo, fazer uma exclusão teste, eu deletei. Agora, se eu verificar as pastas ocultas, já vai ter o meu repositório. E aí aquele arquivo que eu excluí vai vir para cá. Lá no meu servidor, provavelmente ainda não vou ter permissão para acessar esse repositório, mas ele gera lá também. Agora eu consigo acessar aquele arquivo que foi excluído. Agora nessa parte a gente vai falar sobre o acesso às pastas com usuário e senha. Aqui em documentos, a gente criou outras duas pastas, diretor e presidente. Elas estão com as seguintes permissões. Diretor pertence ao usuário dir, no grupo diretor, e presidente pertence ao usuário press, está no grupo presidente. A gente não vai entrar muito na questão de como criar o usuário, o grupo, adicionar ao grupo, adicionar as permissões às pastas. Aqui no nosso arquivo, o que mudou foi essas duas linhas da geração das senhas, encrypt password para gerar uma senha criptografada, e smb passwd file é o caminho onde vai ficar essas senhas. E lá no compartilhamento, que também já deixei pronto, o que muda é as linhas onde tu vai definir o grupo que vai ter o grupo de usuários que vai ter acesso a essa pasta e o grupo que vai ter a permissão descrita. A gente salva o arquivo.
E aí, para gerar a senha, é que o comando é smb passwd-a e o nome do usuário. No caso, o dir define a senha e o press. Agora a gente reinicia o serviço. Agora a gente pode testar. O nosso cliente que não está bloqueado no Linux. A gente acessa os nossos compartilhamentos. Já vai ter as outras pastas. O nosso servidor, que foi a primeira que a gente criou, ainda está tudo normal, acessando. Mas se eu tentar acessar o diretor, ele já vai me pedir o usuário e a senha. Então eu posso tentar me conectar. Diretor é o usuário dir e a senha que eu defini. Então eu vou ter acesso a essa pasta. Posso criar um documento. Normal, porque eu acessei com o usuário com a autenticação correta. No presidente é a mesma coisa. Conecto com o usuário que eu criei e com a senha que eu defini. Tenho acesso à pasta presidente. Bom, só para ir finalizando. Quando a gente acessa uma pasta nos nossos clientes, a gente sempre tem que ou ir pelo caminho ou navegar pela rede. A gente consegue chegar até as nossas pastas. No caso no Linux, para a gente trazer já montado esse compartilhamento na inicialização, a gente precisa editar um arquivo que fica em etc e o arquivo fstab. Então aqui a gente vai colocar o nosso compartilhamento do nosso servidor, a pasta. A gente vai definir o caminho onde vai ser montado, em /media, /servidor, cifs. E aqui a gente vai colocar as permissões e a autenticação. No Linux seria isso. Sempre que eu iniciar o sistema, ele já vai trazer montado. Lembrando que aquela pasta dentro de mídia, a gente não tem ela, então a gente cria. Agora, sempre que eu iniciar o sistema, ele já vai trazer montado. Para não ter que iniciar, a gente pode montar tudo que tem dentro lá do arquivo fstab. Então, ele já traz montado para mim o compartilhamento aqui em dispositivos. No Windows, a única forma que eu conheço é mapeando a unidade de rede. Então, por exemplo, na pasta presidente, eu posso vir aqui na barra de menus, mapear a unidade de rede. Então eu mapeio no Z, por exemplo, e coloco o caminho.
server e o compartilhamento, que é presidente. Ele fica aqui no computador. Sempre que iniciar o sistema, ele já vai montar na unidade Z o compartilhamento. Agora sim, para finalizar, só um último comando aqui, o smb client, a gente consegue verificar todos os compartilhamentos que a gente criou no nosso servidor. smb client -L maiúsculo e o nome do servidor. Então aqui mostra no share name as pastas compartilhadas e aqui em server os nossos servidores. Então sempre que eu quiser acessar uma pasta, eu vou acessar server barra o compartilhamento. No caso, servidor, diretor e presidente.